Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos revisar as orações subordinadas substantivas, especificamente as subjetivas, porque dá muita dúvida, tem mais de uma possibilidade e eu vou trazer aqui as particularidades, digamos assim, as peculiaridades das subjetivas para ficar mais fácil para vocês entenderem em frases, em exercícios, ok? Para vocês também usarem corretamente no texto de vocês. Bora lá! As subordinadas, elas fazem o papel de alguma coisa que está faltando ou que pode ser acrescentado na oração principal. Quando uma oração subordinada substantiva, ou melhor, quando uma oração subordinada é substantiva, ela vai fazer papel de substantivo da oração principal, alguma coisa que está faltando na oração principal que tem esse valor de substantivo. Pode ser o sujeito, pode ser o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e o aposto. Especificamente na subjetiva, a oração vai servir de sujeito, e é um detalhe interessante, a gente nunca vai começar a oração subordinada, subjetiva, colocar ela no começo da oração. Por quê? A gente não pode começar uma oração com o quê. Então, a subordinada substantiva, subjetiva, nunca vai estar no começo, ela não deve estar no começo da frase do período, ela sempre vai estar depois da oração principal. Então, você vai ter o verbo, vai ter o complemento, vai ter alguma coisa, se for necessário, e depois vai ter a subjetiva. Vou mostrar aqui nos exemplos, para ficar mais fácil de vocês acompanhar. Então, olha lá o que eu preparei para os meus alunos. Bora lá. Então, a subordinada substantiva subjetiva tem três possibilidades. O mais comum é você ter verbo de ligação, um predicativo do sujeito e depois ter a oração que vai servir de sujeito daquele período, né? Então, por exemplo, é necessário que façamos nossos deveres. Lembra que eu falei para vocês que não pode começar a frase com a subjetiva? Porque se a gente fosse colocar na ordem direta, ficaria que façamos nossos deveres é necessário. Só que não devemos iniciar oração com o quê? Por isso, não devemos começar nenhum período com o quê. Então, isso também é uma coisa que os alunos adoram errar, entre aspas, adoram, né? Errar nas provas. Não pode começar a resposta com porquê, pois e que, tá bom? O que não começa a resposta, não começa o período, não começa a frase. E continuando, então, a oração subordinada substantiva subjetiva tem três possibilidades. Ou vai ter verbo de ligação e predicativo do sujeito e depois a oração subjetiva, ou nós vamos ter verbos impessoais, geralmente verbos intransitivos, que aí vai ter só o verbo, digamos assim, na oração principal, e o restante vai servir de sujeito para aquele verbo, que é impessoal ou intransitivo, ou as duas coisas. E também, quando você tem o verbo na voz passiva, e aí em seguida vai ter a oração subjetiva. Vamos ver mais exemplos dos três, tá? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, aqui o exemplo, outro exemplo. É possível, então, é o verbo de ligação, possível, predicativo do sujeito. Isso daqui, essas duas palavrinhas, são a oração principal. Que chova amanhã serve de sujeito. Então, quando você tem essa estrutura de verbo de ligação, predicativo do sujeito, o que está faltando na oração principal é o sujeito. Então, que chova amanhã será o sujeito dessa oração. Essa é a primeira forma. Segunda forma, verbo convir, constar, parecer, importar, interessar, suceder, acontecer. Então, se eu disser, por exemplo, convém que estudemos para a prova, esse convém aqui, digamos que ele é intransitivo, ele é um verbo que o que vier depois dele será o sujeito. Então, que estudemos para a prova, convém. Então, essa segunda oração que vem depois do convém é a nossa oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Então, esses verbos aqui, é importante lembrar deles. Convir, constar, parecer, importar, interessar, suceder e acontecer. E a terceira possibilidade, quando você tem um verbo na voz passiva, e aí em seguida vai ter oração subjetiva. Então, foi afirmado que você atrapalhou a aula. Olha que terrível, né? Então, foi é o verbo ser, ou melhor, o foi aqui, o verbo conjugado, afirmado é o verbo no particípio, foi é o verbo ser, conjugado, afirmado é o particípio, a estrutura básica da voz passiva analítica, e aí o que vem depois vai ser a nossa oração subordinada substantiva subjetiva. Então, que você atrapalhou a aula é o sujeito da oração principal, foi afirmado, ok? Essas são as três possibilidades. Para não confundir, é importante lembrar que a principal estrutura
que vai mais aparecer, digamos assim, na hora de fazer exercícios na escola, né? É a estrutura com verbo de ligação, qualquer verbo de ligação, predicativo sujeito, e depois vai vir a oração subjetiva. Cuidado para não confundir com a oração subordinada substantiva predicativa, porque a predicativa também tem a característica, e aí essa vai ser a única característica dela, sempre vai ter verbo de ligação, qualquer verbo de ligação, tá bom? Então, se você tiver a estrutura substantivo, que vai ser o sujeito, verbo de ligação, e isso formando a oração principal, o que vier depois vai ser a predicativa, ok? Vamos ver os exemplos aqui. Aqui, a verdade é que nunca satisfazemos nossas posses, com nossas posses. Então, a verdade é o sujeito simples, é verbo de ligação, o que vem depois do verbo de ligação, obrigatoriamente, é o predicativo do sujeito. Também cuidado para não confundir com o objeto direto, né? O verbo transitivo direto vai pedir um substantivo, que é o objeto direto. Aqui, na predicativa, você vai ter um verbo de ligação, que ainda que você faça a pergunta o quê, a resposta é uma característica, é uma caracterização. Então, o predicativo do sujeito vai ser aquela oração que vai complementar o que está faltando na oração principal, que veio com o verbo de ligação, ok? Retomando tudo que eu falei aqui na aula, então. A oração subordinada substantiva subjetiva tem 3 possibilidades. A principal delas é ter o verbo de ligação, o predicativo do sujeito, que vier depois vai ser a subjetiva. Outra possibilidade, com verbos impessoais ou verbos intransitivos, que aí você vai ter o verbo que vier depois será o sujeito da oração. E quando você tem verbo na voz passiva, depois vai ter a oração subjetiva. Essa é a estrutura base, as 3 possibilidades para você ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. A predicativa, entre aspas, é o contrário. Você vai ter, da primeira opção da subjetiva, você vai ter o sujeito, você vai ter verbo de ligação obrigatoriamente, e o que vier depois vai ser a sua oração subordinada substantiva predicativa, porque vai estar caracterizando algo do sujeito e vem obrigatoriamente depois do verbo de ligação. Cuidado para não confundir com a objetiva direta, que vem depois de verbo transitivo direto. Cuidado para não confundir com a objetiva indireta, porque ela vai ter preposição e vem depois de um verbo transitivo indireto. Cuidado para não confundir. A positiva não tem nem como confundir, né? Porque a positiva tem os 2 pontos, tem aquela quebra ali com 2 pontos, travessão ou vírgula, então o que vier depois complementa algo, então não tem erro, a positiva mais fácil de identificar. E tem a completiva nominal também. A completiva nominal complementa um nome, que pode ser substantivo abstrato, pode ser adjetivo, pode ser advérbio, e sempre na completiva nominal você vai ter uma preposição. É isso, revisamos aí um pouquinho todas as orações subordinadas substantivas, e hoje o foco foi falar nas 3 opções, 3 possibilidades das subjetivas, e como não confundir com a predicativa, ok? Por hoje é só. Quem é meu aluno recebe o resumo para estudar, e 2 exercícios para treinar, 2 exercícios dinâmicos e um exercício de escrita. Me mandem as dúvidas pelo WhatsApp para poder ajudar vocês. E se você não é meu aluno, vem para o clã. Eu vou deixar as informações aqui nos comentários, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.